Então agora iniciando a gravação e vamos lá. Tá? A gente começou a falar, quer dizer, começou não, nós falamos da passagem de parâmetro por referência. Né? Qual a diferença da passagem de parâmetro por referência da passagem de parâmetro por valor? Quando a gente passa um parâmetro por valor, a variável que a gente está enviando o valor, ela é criada numa outra área na memória e o valor dessa variável ele armazena nessa outra área da memória. E toda e qualquer operação sobre aquele endereço, aquela área de memória, é feita naquele novo endereço. Então, quando a gente finaliza a subrotina, aquela subrotina ela sai da memória, ela é liberada da memória. Tudo que foi criado ali naquele momento tem escopo local, ou seja, só vai ter existência durante a execução daquela subrotina. Então, se eu criei uma variável, uma constante, um tipo, o que for dentro daquela subrotina, só vale para ela, não vale mais para ninguém. Quando eu saio dali, ela é encerrada, né? Aquela variável, aqueles identificadores, de uma forma geral, eles são destruídos da memória. Tá? E o endereço que estava sendo utilizado passa a ser disponível para outra variável utilizar, para outra subrotina utilizar. Não há problema nenhum. No caso da passagem de parâmetro por referência, né, ao invés de passar o conteúdo para a variável do parâmetro, eu passo o endereço aonde a variável que está o valor está armazenando aquele valor, aquele endereço. Então, essa variável do tipo parâmetro vai apontar um endereço de memória, um ponteiro de memória. É diferente um pouquinho de, vocês vão ver aí a alocação dinâmica de memória, não comigo, mas vocês vão ver em algum momento do curso a alocação dinâmica de memória. É diferente, é uma alocação estática, porém, eu pego o endereço da variável que eu estou passando, ao invés de jogar o valor, eu mando o endereço. Então, qualquer operação que eu fizer sobre aquela variável que é um parâmetro de referência, eu vou fazer no mesmo endereço da variável anterior. Então, quando eu saio da subrotina, o meu parâmetro também vai sair, tudo igual. Só que as modificações que foram feitas permanecem porque o endereço que foram armazenados aqueles valores, ou armazenado aquele valor, ou aqueles valores, permanece da área chamadora. Tá? Então, vou fazer só um pequeno exemplo aqui, bem simples, só para a gente... Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, só para a gente relembrar, né? A gente ficou 15 dias aí sem se ver, em função da minha confusão de horário lá. Então, eu vou botar aqui, ó, duas funções. Uma eu vou chamar por valor. Eu vou mandar... Tá faltando. Compartilhar. Obrigado. Obrigado, Camille, mais uma vez. E, bom, eu vou mandar uma variável por valor. Essas minhas funções, elas não vão retornar absolutamente nada. Eu só quero, quer dizer, na verdade a por referência vai retornar, mas eu estou falando que eu não vou retornar na função. Tá? Então, eu vou declarar uma variável int x, só isso. E o x vai receber x mais 2. Simples assim. Mais nada, além disso. E vou fazer uma passagem de parâmetro por referência, que também vai ser void, só que eu vou chamar por referência. Tá? Int y, poderia ter colocado x, por causa do escopo, esse escopo de x pertence a esse cara aqui. Deixa eu só receber um colega aqui. E esse y pertence a esse escopo aqui. E aí,
Como y vai ser uma referência, eu passo endereço. Eu só posso passar endereço para um ponteiro. Então eu tenho que usar o operador de ponteiro, que é o asterisco. Tá? Então, o endereço apontado por y vai receber o endereço apontado, o conteúdo do endereço apontado por y, vai receber o conteúdo do endereço apontado por y, mais 2. Mesma coisa. Tá? E aqui eu vou declarar um int num, que vai receber 5. Tá? Então, consigo diminuir um pouquinho aqui, beleza. Então, não vou nem fazer leitura, eu vou fazer uma chamada mesmo. Então, primeiro passo, eu vou fazer o por valor, passando o num. Então, vou mandar o conteúdo de num para a variável por valor, ele vai criar um x na memória, num outro endereço de memória, e vai copiar o valor de num para esse outro endereço. Então, x vai valer 5. 5 mais 2, 7, ele armazena no próprio x. Tá? Então, quando eu sair daqui, eu vou dar um printf nos dois valores. No valor de num, que eu vou colocar %d, e no valor... no valor de num, só isso. Não dá dois não. Só aí. Que vai ser o num. Tá? Então, aqui... desculpa. Aqui é o %d, num. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Só que a mesma coisa... Mesma coisa, só que diferente, né? Só relembrando aí. Só que eu vou chamar aqui por referência. Referência. Tá? Eu não estou mandando... eu não estou recebendo aqui por referência um conteúdo de inteiro. Eu estou recebendo por referência um ponteiro, um endereço de memória que aponta para uma área que armazena valores inteiros. Essa é a leitura que a gente faz para esse parâmetro formal aqui. Se eu estou mandando aqui, se eu estou recebendo um ponteiro, eu não posso mandar o valor de num, porque num é um endereço de um inteiro. Eu tenho que mandar num, em num tem um conteúdo de inteiro. Se eu estou recebendo um ponteiro, eu tenho que mandar um endereço da variável num. Então, como é que eu mando o endereço? O operador e comercial. Lembrando que o end, né, daqui, o e lógico, é e comercial e comercial. Um e comercial apenas representa endereço de memória, é um operador de endereço. Tá? Os dois e comercial, isso aqui representa o end, que é o e lógico. Lógico. É diferente. Lógico. Agora foi. Tá? Então, é um e comercial só. E aí, eu vou botar até assim, ó. Primeiro, vou botar aqui, ó, 1, para a gente só saber, e 2, só para a gente ter, só para a gente ter a referência, e obviamente eu vou criar uma linhazinha aqui, um /n e um /n, senão ele vai imprimir um na frente do outro. Tá? E vou mostrar o mesmo conteúdo. Num recebeu 5, eu fiz uma chamada para uma subrotina que eu defini de por valor, o nome dela, passei o conteúdo de num, fiz a operação. Imprimi o valor de num após essa execução aqui dessa subrotina. Fiz uma chamada de por referência. Agora, como eu estou recebendo um parâmetro de referência de um ponteiro, eu não posso mais mandar o valor dele, o conteúdo.
eu tenho que mandar o endereço de memória que ele está utilizando, porque aqui é um ponteiro para um endereço de memória. Eu não posso fazer uma coisa assim, ó, por exemplo, float, e receber aqui ó, um int, não, porque esse ponteiro tem que apontar para uma área de memória que armazena o mesmo valor do tipo de dado da variável. Então tem que ser int. Tá? Os dois têm que ser int. Chamei-a por referência, só que eu mandando o endereço de num agora, e depois eu vou mostrar o conteúdo de num. Basicamente, isso que eu vou fazer. Tá? Então, vou chegar um pouquinho para cá e vou mandar executar. Então, ó, no primeiro caso, x recebe x mais 2, então x é 7, mas quando ele finaliza aqui, eu não mandei mostrar o valor de x. Tá? Ele finaliza, o x foi criado na memória quando ele entra na subrotina e é destruído da memória quando ele sai da subrotina. Então, quando ele volta para cá e imprime essa aqui, dá esse printf, o conteúdo de num continua inalterado, porque ele utilizou uma outra área de memória aqui. Aí eu faço a chamada por referência. Quando eu faço chamada por referência, eu passo o endereço da variável que está armazenando o valor de num. Então eu mandei o endereço da variável. Y, o ponteiro de y vai apontar para esse mesmo endereço. Então quando ele fizer uma operação, ele vai armazenar o resultado dessa operação aqui, ó, neste endereço que ele está apontando. Então por isso que o endereço que ele está apontando é o mesmo endereço que num está utilizando. Então, desta forma, quando ele sai, o num é alterado. O num não foi alterado pelo num, o num foi alterado pelo y. Tá? Mas o y está usando o mesmo endereço de memória do num. O y vai continuar na memória quando ele sai daqui? Não, ele vai ser destruído. Mas o conteúdo da manipulação dele foi feito no mesmo endereço de num. E aí, por isso que num permanece não, ele é alterado nesse caso. Tá? Se eu colocar um printf aqui, eu vou colocar um printf na frente, só para a gente não precisar criar outra linha, tá? Então, printf, ó, valor, vou botar só x, né? X %d e coloco o x. Beleza. Fica feio assim na frente, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. X, y, só que agora y. Cadê? Não vai ser y, porque ele armazena o endereço de uma variável. Se eu botar y aqui, ele vai mostrar outra coisa. Eu quero mostrar o conteúdo de y está apontando. Tá? Então, entre um e outro aqui, ó, ele vai mostrar os valores. Ó. Ih, faltou um /nzinho aqui para ficar mais agradável. Então, o x é 7, porque ele recebeu 2, 5, 5 mais 2, 7, armazenou e mostrou 7. Beleza. Mas o num continua 5. O y, o ponteiro de y. O ponteiro de y recebe o ponteiro de y mais 2. Então, qual é o conteúdo que está sendo apontado pelo ponteiro de y agora? 7. E o num é 7. Ah, então se y aponta para o mesmo endereço de num, eu posso fazer isso aqui, ó. Dá erro. Porque essa variável não existe aqui. Essa variável é local a esse sujeito aqui, ó. Vai dar erro. Ah, deu erro. Tá? Aqui dentro não tem num. Aqui dentro a gente tem o ponteiro de y, que está apontando para o mesmo endereço da variável num. Agora está certo.
tá? Mas não tem num ali dentro. Tá bom? Então, é por isso que ele, passagem de parâmetro por valor não retorna e passagem de parâmetro por referência retorna. Didaticamente é isso mesmo que acontece. Mas, tecnicamente, nenhum dos dois retorna. A diferença de um para o outro é que esse aqui utiliza um outro endereço de memória para armazenar o valor e esse outro endereço de memória, ele é local ao procedimento, à função por valor, e que vai ser destruído no momento que ele sai. Esse endereço aqui, ó, ele tem uma variável local aqui também, que é uma variável do tipo parâmetro, ela é local, só que ela é um ponteiro para uma área de memória. Qual área de memória? A área de memória que num está utilizando. Já existe uma área de memória que armazena um valor e o ponteiro aponta para essa área de memória. Vocês quando forem ver alocação dinâmica de memória, vocês vão ver o seguinte: eu posso ter um endereço de memória sendo apontado por vários ponteiros, não há problema nenhum nisso. Isso, tecnicamente, não há nenhum tipo de efeito negativo, tá? Mas é assim que fica na memória. E aí, quando eu saio da subrotina, o Y é destruído na memória. Aqui, não adianta eu colocar o ponteiro de Y, esse cara nem existe aqui, vai dar erro aqui, ó, de novo. Vai dar erro, não tem, ele é local aqui, tá? Aqui cadê o E comercial? Tá aqui. Aqui é num, não adianta eu colocar nem aqui, obviamente, não existe Y ali, tá? Como não existe X aqui, esse X é de lá, então vai dar erro de novo aqui, mesma coisa, porque esse identificador é desconhecido nesse ponto do programa, tá? E aí ele faz. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso aí? Voltando aqui só para compilar, Por mim, tudo bem. tá? Deixa eu só copiar aqui, depois eu coloco esse código lá no Moodle. Tá? Algumas coisas a gente vai brincar bastante com isso aí. Quando eu preciso criar uma subrotina que não me retorna valor nenhum, eu preciso criar uma função que não me retorna valor nenhum. Não retornar valor não significa que não tenha saída. Tá? Vou fazer uma funçãozinha aqui, ó, bobinha, né? Então, vou fazer um void mensagem. Só isso. Mensagem vai ser um char que eu vou colocar uma mensagem aqui. Só isso aqui, mais absolutamente nada. Opa! Deixa eu tirar esse colchete daqui. O que mensagem vai fazer? Mensagem vai dar um printf, %s, no MSG. Eu só vou mandar a mensagem e eu acho que a gente já tentou usar o getch e não funcionou aqui, né? Eu vou usar o getchar. E eu vou esperar alguma coisa para ler aqui, tá? E aí eu vou fazer uma chamada, esse sujeito aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, mensagem Mengão é o melhor. Se alguém trocar essa mensagem aí, vai perder 9,5 pontos. Não pode. Se for vascaíno, perde os 10 logo. Mengão é o melhor. Tá? Vou rodar aqui, ó. Tá lá. Deixa eu só colocar um /n aqui, porque eu vou mandar várias mensagens. Tá? Aqui, vou mandar outra mensagem. Mensagem o céu é azul. Vou botar um /n para a gente mandar a mensagem. Parar.
Faltou um ponto e vírgula. Vou rodar, ele vai mandar as duas mensagens. Vamos melhor. Ah, tá. Ele está esperando o céu é azul. É porque está esperando o Enter, né? Eu botei um get char aqui para ele parar um pouquinho. Beleza. Tá? Mengão é o melhor, o céu é azul. Aí você fala assim, professor, essa subrotina, ela não tem saída. Tem saída, sim. Tem saída. Ela não tem retorno. Ela não tem retorno. E qual é a saída? Ué, isso aqui é um dispositivo de saída, não é? A tela é um dispositivo de saída. Então, o processamento é receber o valor, a entrada é a mensagem, isso aqui é a entrada de dados. O processamento não tem transformação, é mostrar a mensagem no dispositivo de saída. Então, isso aqui é um dispositivo de saída. Tá? Então, ele tem entrada, processamento e saída. E tem até uma esperazinha de um getChar aqui. É só para eu tirar o getChar, ele executa direto. E finaliza. Eu só botei o getChar para... E finaliza. Para ele esperando mensagem a mensagem. Beleza. Agora, se eu quiser um negócio desse aqui, void xpto int x recebe 3, tá? E aí eu vou chamar aqui, vou chamar num xpto passando 1, tá? Se você me perguntar se isso aqui tem entrada, tem. Estou passando um num para lá. Isso aqui tem processamento? Tem. É pegar o conteúdo de x e armazenar o valor 3. Isso aqui tem saída? Não, isso aqui não serve para nada. Eu não vou alterar o valor de num, não estou fazendo nada com o processamento aqui em termos de 3 e não estou retornando, não tem saída nenhuma. Nenhuma. Isso aqui realmente não tem saída. Aqui tem saída. A saída é mostrar o conteúdo na tela. E se eu botar o printf aqui? Não, aí o printf você já colocou x %d, um barra nzinho, tá? E o x aqui, para ele mostrar. Bom, aqui já tem entrada, processamento e saída. Aqui já está luxo. Então, x, tá? Botei o getch, outro aqui, funcionou. Beleza, aqui tem saída. Se eu tirar isso aqui não serve para nada. Criei uma subrotina e realmente não serve para nada. Bom, então, quando eu preciso de uma subrotina que não me retorna valor nenhum, tá? Eu posso retornar, botar xpto, eu posso retornar aqui, né? Ela não retorna valor nenhum. Então, eu uso sempre passagem de parâmetro por valor. Sempre. Passagem de parâmetro por valor. Eu nunca vou utilizar uma outra subrotina, uma outra forma de passar parâmetro, se não for assim. Porque não precisa. Eu não vou precisar de retorno, não é saída, é retorno de valor. Então, eu uso sempre passagem de parâmetro por valor. Bom, agora eu preciso de uma subrotina que me retorne 2 ou mais valores. Eu preciso de uma subrotina que me retorne 2 ou mais valores. Então, deixa eu apagar isso aqui. Tá. 2 ou mais valores, eu não posso retornar aqui, ó. Porque aqui eu só posso dar um return. Vou botar 1 aqui, por nada, porque eu não botei nada aqui. Só posso dar um return num valor. Eu não posso dar um return assim, ó. Isso não é permitido. Tá? Mesmo que eu tenha int A, B e C. Ele vai dar erro aqui. Tá vendo? Ele deu erro. Isso
aqui eu vou tirar, porque não tem mais agora. Só para voltar aqui, ó, mas vai dar erro, continua dando erro. Não tem. Isso aqui não tem o que fazer. Não posso fazer isso. Eu tenho que retornar ou A, ou B, ou C, ou N, ou J. Eu tenho que retornar um valor. Vou botar 0 aqui, para não dar erro de compilação, por enquanto. Como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Não é isso. Eu quero retornar 2 ou mais valores. Então, eu vou fazer uma função que vai receber 3 parâmetros. Vou chamar essa função de XPTO mesmo. Ele vai receber o parâmetro A, o parâmetro B e o parâmetro C. 3 valores. Tá? Deixa eu tirar aqui, porque agora ele está dando erro aqui. Então, A vai receber 8, B vai receber 9 e C vai receber 10. Olha aqui. Que criatividade. Tá? Só que eu quero que os valores de A e B, vou botar assim, A mais 8, B mais 9, C mais 10. Só que os valores de A e B, eu quero que sejam, melhor até, vou até tirar uma linha daqui, fazer isso aqui. Ó. Os valores de A e B, eu quero que sejam retornados. Então, eu quero somar o conteúdo de C com um valor armazenado em A e o conteúdo de C com valor armazenado em B. Só que os dois valores A e B, eles precisam ser retornados. Então, aqui eu vou criar 3, ó, N1, N2, que vai ser 6, e N3, que vai receber o 7. Tá? E eu quero chamar o XPTO passando as 3 variáveis. Só que N1 e N2 eu quero que sejam atualizadas com a soma desses conteúdos com 7. Então aqui, ó, nesse caso, eu tenho que passar o A referência, o B referência. O C eu não preciso. Se eu estou botando referência aqui, ó, eu tenho que colocar a referência aqui também. Então aqui, ó, eu vou mandar o conteúdo, o endereço de N1, o endereço de N2, com o conteúdo de N3. E vou dar um printf em todas elas. Então, ó, A %D, B %D, C %D. N1, N2, N3. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai entrar na subrotina XPTO, eu posso colocar mais de 2, posso colocar 5 por referência, posso colocar os 3 como referência, posso fazer uma coisa mista assim, ó, como eu fiz, estou passando 2 parâmetros por referência e um parâmetro por valor, nada disso tem problema. O que vai acontecer? O A vai apontar para o endereço de memória de N1, B vai apontar para o endereço de memória de N2 e C vai receber o conteúdo armazenado na variável N3. O endereço apontado por A vai receber o conteúdo do endereço apontado por A mais C. O conteúdo do endereço apontado por B vai receber o conteúdo do endereço apontado por B mais C. E aí eu vou colocar aqui um C também, né? C vai receber C mais 25. Tá? Então, C vai receber C mais 25. Vamos executar isso aqui para ver quanto é que vai dar.
Deixa eu botar um barra N aqui que eu esqueci. Então, ó, A12. Por que A é 12? Porque o endereço apontado por A é o endereço de N1. N1 estava armazenando 12, 5. Então, o endereço apontado por A recebe o endereço apontado por A mais 7, 12. O B, 6. 6, o endereço apontado por B, que é 6, vai receber o endereço apontado por B, 6, mais 7, 13. E C recebe C mais 25. Só que isso aqui ele não retorna aqui dentro. Quando ele sai daqui, é o mesmo esquema da anterior. Ele mantém o conteúdo daqui, porque esse endereço aqui não foi, o conteúdo desse endereço aqui não foi alterado. Então ele permanece 7. Beleza? Então, se eu estiver retornando apenas nenhum valor, se eu não estiver retornando nenhum valor, eu sempre uso passagem de parâmetros só por valor, como a gente fez no primeiro exemplo. Se eu estiver retornando 2 ou mais valores, não tenho o que fazer. Eu só posso retornar 2 ou mais valores de uma subrotina se eu usar passagem de parâmetro por referência. A única dúvida aí que gera, e aí depende de como é que você vai fazer a sua subrotina, é quando você está retornando apenas um valor. Se você estiver retornando um valor, você pode fazer tanto passando por parâmetro por valor, quanto passando parâmetro por referência. Vou fazer os dois exemplos aqui. Ó. Então, int por valor. Tá? Vou receber A, vou fazer uma conta em cima de A, então A recebe A vezes 3 e vou dar um return em A. Quando eu faço isso aqui, e eu estou retornando apenas o valor de A, esse A tem que ser armazenado em alguém. Então eu vou colocar um N4 aqui, não precisava, mas eu vou colocar. Então, eu vou botar N4, vai receber por valor, bota o valor de N3, sem problema, para não precisar criar outra variável. E aí, quando eu mostrar o valor de N4, %d, botar um barra Nzinho para ficar legal, N4. Então, ele vai receber esse sujeito aqui, o retorno dessa função. Tá lá. N4 era 7, N3 era 7, então 7 foi lá para dentro, 7 vezes 3, 21, retorna o valor de A e armazena esse valor de A numa variável. Poderia fazer isso aqui também, ó. Também não tem problema. Ao invés de armazenar, eu mostrar direto. Poderia fazer isso aqui que vai dar o mesmo resultado. 21. Tá? Mas vou deixar separado para a gente ter uma leitura um pouco melhor aí. Faltou. Aí aqui, tá? Se eu mostrar o valor de N3, vai continuar o valor de N3, sem problema nenhum. Tá? Não vai alterar. Então, eu peguei o conteúdo de N3, manipulei ele aqui dentro do jeito que eu queria, eu só quis essa expressão, e retornei o resultado para uma variável. Eu vou fazer agora, de novo, o por referência. Por referência não retorna na função. Referência. É aquele esquema de int ponteiro de A. Tá? O que vai fazer? Ponteiro de A vai receber o ponteiro de A vezes, eu vou colocar mais, para não, o que eu vezes é mais 20. Mais 20. Tá? Só isso.
Então, ponteiro de A vai receber o ponteiro de A mais 20. E aqui eu vou chamar por referência. Então, por referência, que eu vou mandar... Aí eu não posso mandar N3 e receber o retorno em N4. Eu tenho que mandar N3 e o retorno será no próprio N3. Se eu quiser mandar N4, eu tenho que botar um valor aqui para N4. Eu vou colocar 5. Tá? Então, o endereço apontado por N4 vai estar lá. Então, quando eu der... Aqui eu botei... E aí, agora, quando eu executar a referência aqui, ó, olha o que vai acontecer. Então, ó, o N4 aqui está recebendo essa multiplicação, que é isso daqui, e está retornando na função, e por referência, está mandando o conteúdo apontado, o endereço da variável apontada por referência, então mandou para cá. Então, o endereço apontado pela variável A vai receber o endereço da variável, o conteúdo do endereço apontado pela variável A mais 20. Qual o conteúdo do endereço apontado pela variável A? O conteúdo é 5. Esse 5. Tá? Mas por que ele botou 41? Botou 41 porque ele alterou aqui para 21. Ele pegou essa conta aqui. Vou botar até N3 aqui, para não gerar confusão na hora de estudar. Agora ele vai ficar com 5. Mais 20, 25. O outro N3 continua normal. Tá beleza? Então, a única dúvida é quando eu preciso retornar um valor. Ou eu faço dessa forma, ou eu faço dessa. Se eu não retornar nada, a passagem é sempre por referência. Se eu retornar 2 ou mais valores, eu não tenho como fazer... Passagem é sempre por valor, perdão. Se eu não retornar nada, a passagem é sempre por valor. Se eu retornar 2 ou mais valores, vai ter que ser sempre por referência, porque eu não tenho como retornar 2 valores aqui, vai ser um valor só. E se eu quiser retornar apenas um valor, aí eu escolho qual das duas eu vou fazer. Tá? Vou puxar lá para cima e jogar para aqui. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Passagem por parâmetro por valor e por referência? Como é que eu vou usar isso? À medida que a gente for trabalhando, a gente vai fazendo exercício, a gente vai usando, tá? E aí vai aprendendo. O primeiro passo é a gente entender essa lógica. Alguma pergunta? No chat não tem nada. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Tá de boa? Tá. Pra mim tá tranquilo também. Então tá show. Essa aula a gente ia conversar na aula passada, tá? É por isso que eu voltei a esse conteúdo hoje. Tá? Professor, Oi, pode falar. Fala aí eu que eu não vou beber sei, uma aguinha aqui. tá show. Eu não sei se o senhor falou algo nas outras aulas e eu não prestei atenção, mas como é que vai ser sua avaliação? Vai ser trabalho, prova? Como é que vai ser? Eu vou passar uma tarefa para vocês e é um trabalho, né? Eu vou passar uma tarefa para vocês e vou dar um prazo para vocês me entregarem. Aí vai ser só um trabalho ou vão ser Não, mais que um? vai ter mais de um, né?
Ah, Mais de tá. um ano. Até agora não teve nada não, né? Não, não. Até agora não. Ah, Desculpa, eu beleza. engasguei. Tá Show. bom? É porque eu tava com medo de ter perdido alguma coisa, assim, em Não, alguma não. outra aula. Não, até agora não. Beleza. Pessoal, podemos andar? Show, Bom, professor. Por mim de boa. beleza. Então tá show. Vou criar um outro. Que eu vou chamar de vetor. Até agora, o que a gente viu? A gente viu variáveis atômicas. O que são variáveis atômicas? São variáveis que o conteúdo dela. Então, vou abrir um. Eu gosto de falar escrevendo. Se não usar o quadro, para mim, é muito ruim. Acho para vocês também, né? Mas eu gosto de pensar e falar tudo escrevendo. Não gosto de falar desse jeito assim, não. Bom, nós temos nossas variáveis. Tá? As variáveis, elas podem ter dois tipos. Elas podem ser variáveis simples, tá? Ou variáveis compostas. Tá? Então, nossas variáveis, elas podem ser variáveis simples ou compostas. Tá? São as duas modalidades de variável que nós temos. Isso seja onde for. As variáveis simples são as variáveis que armazenam apenas um valor por vez. Ela pode armazenar 535 bilhões de valores, mas num dado instante, ele só pode ter um valor ali dentro. Então, são as variáveis do tipo inteiro, são as variáveis do tipo float, são as variáveis do tipo double, são as variáveis do tipo char, tá? São essas variáveis. Elas só podem armazenar um valor de cada vez. Ao longo da execução do programa, ela pode armazenar 500 milhões de valores, não há problema. E as variáveis compostas, elas armazenam mais de um valor por vez. Tá? Então, as simples só podem armazenar um valor e as compostas podem armazenar vários valores de uma vez só. Mais de um valor. 2, 3, 5, tanto faz. Tá? Bom, essas variáveis compostas, elas possuem duas subdivisões. Essas aqui são atômicas. Essa aqui, elas podem ser variáveis homogêneas ou variáveis heterogêneas. O que significa isso daqui na prática? Na prática é o seguinte: as variáveis atômicas homogêneas, elas podem armazenar vários valores, como a gente já falou. Então, vamos supor que isso aqui seja uma variável composta. Beleza. Então, vou pegar aqui, essa é a minha variável composta. Essa aqui também é uma outra variável composta que não necessariamente precisa. Isso aqui é a variável x, essa aqui é a variável y. Tá? São as duas variáveis compostas. O que significa a variável composta homogênea? Todos os elementos só podem armazenar o mesmo tipo de dado.
Na prática, isso aqui é o seguinte. Na prática é o seguinte, se esse cara aqui é um int, se ele é um int, esse daqui obrigatoriamente tem que ser um int, esse aqui obrigatoriamente tem que ser um int, esse aqui obrigatoriamente tem que ser um int, esse aqui obrigatoriamente tem que ser um int. Eu só posso armazenar um valor int para cada um, mas a variável x, ela armazena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende de qual tamanho que eu criei essa variável. Mas aqui só pode armazenar um int. Aqui, eu não posso armazenar aqui, ó, uma coisa assim. Isso não pode. Aqui eu vou querer armazenar, por exemplo, um int e um float. Não, ela é composta, mas ela não pode armazenar dois valores, em cada célula dessa. Se um é float, todo mundo tem que ser float. Todo mundo tem que ser float. Não pode fazer diferente. Não tem como ser diferente. Tá? Então, o é cão é gato. Não dá para ser diferente. Não posso armazenar dois valores, não posso armazenar nada disso. Isso aqui é double, todo mundo é double. Aqui é double, double, todo mundo é double. Não tem como ser diferente, entendeu? Então eu posso armazenar vários valores, que eu vou chamar de x1, isso aqui eu vou chamar da variável x2, essa aqui eu vou chamar da variável x3. Tá? As variáveis compostas heterogêneas também pode armazenar vários valores. Tá? Porém, eu tenho uma forma diferente de armazenamento desses valores. Então, eu vou redesenhar isso aqui. Que pode ser até assim, a gente vai chegar nesse desenho. Mas o que acontece com a variável composta heterogênea? Eu posso, na variável, declarar um atributo que vai receber um int, outro atributo que vai receber um float, outro atributo que vai receber um outro float, um atributo que vai receber um double, alguém que vai receber um char. Isso tudo aqui, ó, ele corresponde a variável. Isso aqui é uma variável só. Isso aqui é uma variável, não são 5 variáveis. É umazinha só. Tá? Essa variável, ela vai armazenar na variável y um valor int, um valor float, um exemplo, né, claro, um valor outro float, um double e um char, por exemplo. Todos eles vão ficar nessa variável aqui. Aqui eu vou armazenar um valor int, 2, 3, 4, 5. Todos eles são int. Vão ficar armazenados na variável x. Aqui eu vou armazenar tipos de dados diferentes, compostos, porque é uma variável armazenando mais de um valor, por isso que ela é composta, e ela é heterogênea, porque eu posso armazenar tipos de dados diferentes para a mesma variável. Composta, porque eu posso armazenar vários valores, e homogênea, porque cada elemento dessa variável só pode armazenar o mesmo tipo de dado. Por isso que é o composta homogênea, composta heterogênea. As compostas homogêneas são os nossos, vou botar em azul aqui, são os nossos vetores. Tá? Ah, mas e a matriz? A matriz é um vetor bidimensional. E o vetor? O vetor é uma matriz unidimensional. O conceito é igual. O conceito matemático é o mesmo. É tudo array, é tudo vetor. Tá? E aqui, né,
O que é essa variável? Essa variável são as estruturas. Então, eu posso ter uma estrutura, uma struct, que eu tenho uma matrícula, que é um int, uma média, que é um float, eu posso ter uma média acumulada aí, que é um outro float, eu posso ter um valor lá qualquer, que é um double, e posso ter um campo char lá, sex, por exemplo, que é um char. Todos eles pertencem à variável y. Eita. Aqui não. Aqui eu só posso ter o mesmo tipo de dado em cada um dos elementos. Aqui eu posso ter vários elementos com tipos diferentes pertencendo a uma mesma variável. Eu posso até misturar isso aqui. Eu posso fazer um vetor de estruturas. Ah, mas o vetor não é homogêneo? E você está falando que estrutura é heterogêneo? Não. Mas se eu colocar uma estrutura dessa no primeiro elemento, se eu colocar essa estrutura aqui, ó, deixa eu jogar um pouquinho para cima lá, para a gente poder exemplificar o que eu vou falar. Tá? Se eu criar um vetor, vou criar aqui na frente, aqui por causa do espaço, não dá para diminuir um pouco. Eu vou criar um array de estrutura. Beleza, ele vai continuar sendo, o array vai continuar sendo heterogêneo. Por quê? Homogêneo, perdão. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou aumentar o número de linhas aqui, senão ele vai... Tá? Isso daqui, ó, esse cara aqui vem para cá. Beleza. Isso daqui, ó, é uma variável que eu vou chamar de vet. Tá? Isso aqui é o vet. Então, esse cara aqui, ele vai ter aqui, ter aqui, ter aqui, ter aqui. Ele continua sendo um vetor homogêneo. Por que ele é um vetor homogêneo? Porque todos os elementos que ele armazena, em cada unidade dele, possui exatamente o mesmo tipo de dado. Mesmo o elemento dele ser um tipo estruturado. Mas eu não posso ter um int, um float, double, char. Aqui eu vou botar um char, um int, um double, isso não pode. Aqui eu vou botar um double, um char, isso não pode. Tá? Se esse aqui tem essa estrutura, esse daqui tem que ter a mesma estrutura, esse daqui tem que ter a mesma estrutura, esse daqui tem que ter a mesma estrutura e esse daqui também tá. Ele continua sendo igual, homogêneo. Porém, os elementos dele são compostos. Posso misturar. A gente não vai fazer isso agora, pelo menos nesse primeiro momento, é só uma visão geral, mas a gente pode. Estrutura, a gente também não vai utilizar structure agora. Tá? Nós vamos começar a brincar com o array, tá? Para a gente poder armazenar mais de um valor ao mesmo tempo. Tá? Então, estrutura, por enquanto, também, a gente não vai utilizar a estrutura nesse primeiro momento. Vamos utilizar com certeza, mas não agora. E vamos utilizar muito, não é pouco não. Deixa eu só abrir um espacinho aqui. Bom, o que a gente vai começar a definir aqui? Né? Vamos supor que eu declare uma variável x1, que eu vou chamar de vet1,
para ficar melhor, vet2, de vetor mesmo, vet3, tá? Vai ser um vetor de inteiros. Então, como é que eu declaro essa variável? É inteiro? É inteiro. Então, é int. Int vet1. Ah, professor, mas isso aqui não é um vetor, isso aqui é uma variável atômica. Beleza. Isso aqui como é que eu digo que ela é um vetor? Eu abro colchetes e digo que ela tem 10 posições. No meu exemplo aqui, ela tem 5. Então, aqui, eu acabei de declarar uma variável vetor de inteiros, é o vet1 aqui, que possui 5 posições. Então, esse sujeito aqui, ele possui 5 elementos de dados. Como é que eu acesso cada um elemento? Pelo índice. Isso aqui é o índice 0, isso aqui é o índice 1, isso aqui é o índice 2, isso aqui é o índice 3, esse aqui é o índice 4. No caso do C, tem linguagem que o primeiro elemento é o número 1. 2, 3, 4, 5. No caso do C, o primeiro elemento é 0, o segundo é 1, terceiro 2, quarto 3 e o quinto 4. Ele começa a contar a partir do 0. Então, se eu quiser acessar o valor que está aqui, eu não consigo acessar a variável inteira, toda, de uma vez só. Eu tenho que acessar elemento por elemento. Tá? Se eu quiser armazenar alguma coisa nessa célula aqui do vetor, eu tenho que colocar o índice. Se eu quiser nessa célula, eu tenho que colocar esse índice. Se eu quiser aqui, eu tenho que colocar esse índice. Se eu quiser que está aqui, eu tenho que colocar esse índice. Tá? Vamos fazer isso na prática para a gente ver lá como é que vai ser. Tá? Então, vou declarar um vetorzinho, int, que vai ser meu vet1, de 5 posições. Tá? Int vet1 de 5 posições. Acabei de criar um vetor para mim. Então, eu vou querer fazer o seguinte. Essa posição aqui, eu vou armazenar o valor 3. Essa aqui, eu quero armazenar o valor 8. Essa aqui, eu quero armazenar o valor 12. Essa aqui, 5. E essa aqui, 7. Exemplo, né? Nada de aleatório. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui para ficar mais claro que isso aqui é um índice, não é o valor. Tá? Isso aqui são índices. E o valor está aqui dentro. Como é que eu coloco o 3 na posição 0 desse meu vetor? Assim, se eu tivesse uma variável n e quiser armazenar 3 em n, eu faço 3, n recebe 3. Ponto. Só isso. Em vet, eu não posso fazer vet1 recebe 3. Isso eu não posso fazer. Dá um erro, inclusive. Não sei se está dando para ver aí, mas tem um vermelhinho aqui. Não posso fazer assim. Por quê? Porque vet1 não é uma variável simples. Ela é uma variável composta. Ela é composta de 5 elementos. O 3 vai ficar armazenado em qual elemento? Eu tenho que dizer, senão o compilador não vai saber. Então, eu vou colocar um colchetes aqui, e vou dizer que o 3 vai ficar armazenado no elemento 0, que é o primeiro elemento aqui, É esse elemento aqui. Beleza, então, vet1, índice 1, vai receber o valor 8. Tá certo? Beleza, aqui, Aí eu coloquei nessa posição. O terceiro elemento, que é o vet1, índice 2, vai armazenar o 12. O quarto elemento, que é o vet1, índice 3, vai armazenar o 5. E o vet1, índice 4, que é o quinto elemento do meu vetor,
vai armazenar o 7. Bom, isso aqui eu posso rodar, não vai mostrar nada, porque eu não mostrei nada. Mas beleza, ele rodou sem erro nenhum. Se eu quiser mostrar cada um desses elementos, basta eu fazer um printf. Então, eu vou botar assim, printf, vou botar 0, %d, vet1, índice 0. Ele vai mostrar o valor 3 para mim agora. Vou botar o barra N aqui, que eu esqueci. Eu vou chamar até assim, ó. Primeiro, será que ele aceita elemento do vetor? Tá? Deixa eu ver se ele vai mostrar. Ah, mostrou. Se ele não pudesse não reconhecer aqui o numeral, né? Beleza. Vou mostrar o segundo elemento. Olha que luxo. Segundo elemento. Segundo elemento do vetor. Segundo elemento do vetor é o elemento do vetor 1. Então ele vai mostrar o 3 e vai mostrar o 8, que a gente colocou o 3 e o 8. Pô, que beleza. Vou mostrar o terceiro elemento do vetor. Terceiro elemento do vetor, ele vai mostrar o número 12. Então ele vai mostrar o 3, o 8 e o 12. O quarto elemento do vetor e o quinto elemento do vetor, né? Porque eu vou ficar fazendo agora mais de um a um. O quinto, então ele vai mostrar o índice 3 e o índice 4. Agora ele mostrou os 5 elementos do meu vetor. 3, 8, 12, 5 e 7. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento. Lembrando sempre, o primeiro elemento é o elemento de índice 0. Isso aqui é o índice do vetor. Índice é a posição que eu estou querendo pegar no meu vetor. Então, é índice 0, é o primeiro, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Tá? Até aí, tá tranquilo, gente? Alô? Vou jogar para cá. Tem alguém ainda aí? Sim, sim, tranquilo. Não, beleza. Tá de boa, professor. Eu preciso que vocês me dêem um retorno para saber se vocês estão acordados aí. Tinham falado no chat. Ah, tá. É porque eu não, aqui, assim, eu não vejo o chat. Eu tava falando mutado, porque o meu Ah, tá. microfone também deu botão Aula, aqui. eu vou botar aqui de 2022, 03, 23. Pra gente, depois eu mando isso aqui. Bom, uma coisa que dá para perceber aqui, né? Pelo menos aqui nesse momento, aqui eu não tenho muito o que fazer. Eu até posso mudar isso aqui e melhorar. Mas aqui, ó, o que que tá variando aqui? Basicamente, é o índice. Tá? 5 elementos, eu posso fazer na mão, como eu estou fazendo aqui. Pô, mas se eu tivesse um vetor com 500 elementos, eu vou botar 500 printf, fica mais complicado para eu fazer isso. Então, eu posso substituir isso daqui, ó, por uma estrutura de repetição. Normalmente, quando a gente manipula vetor, normalmente a gente usa um for, tá? Int i é quase um padrão usar i, pode usar qualquer variável, tá? I é porque é de índice, i menor do que 5, então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 5 ele para. Ele não faz o 5. I mais. Vou colocar um, tá? E vou mandar esse printf para lá. Aí você fala assim, parei, professor. Mas eu não estou alterando só o índice.
O índice eu posso colocar aqui, ó, I. Então, o I0, ele vai mostrar esse cara aqui. O I1, ele vai mostrar esse cara aqui. O I2 vai mostrar esse cara aqui. 3, 4, e aí ele para. Não, eu estou alterando também a mensagem aqui, ó. Tá, eu posso vir aqui e fazer isso. %d e coloco mandando os dois valores que eu estou querendo. O valor do I e o valor do VET. Tá? Isso daqui, ó, eu vou colocar em comentário. Não vou apagar agora não, porque eu já vou apagar. Mas não dessa vez, porque aí a gente vai fazer mais uma mudançazinha aqui, nesse código. Porque aí apareceu aqui pra gente, ó, primeiro elemento do vetor é o 3, segundo elemento do vetor é o 8, terceiro elemento do vetor é o 12, quarto elemento do vetor é o 5 e quinto elemento do vetor é o 7. Tá? Beleza, sem problema nenhum. Posso até deixar isso aqui. Isso aqui não vai me atrapalhar em nada, não. Vai pelo contrário, ele vai mostrar isso aqui e depois vai mostrar lá. E aí a gente vai perceber a diferença. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Então, ó, primeiro elemento do vetor, isso aqui são os 5 primeiros prints. Ó. Isso aqui. Ó. Isso aqui são os 5 primeiros prints, são esses caras aqui. Ó. Aqui, ó, ele entrou no for. Só que ele não mostrou o primeiro elemento do vetor. Ele mostrou o 0 elemento do vetor, o primeiro elemento do vetor. Eu nem sei falar isso aqui. Né? O segundo elemento do vetor, o terceiro elemento do vetor e o quarto elemento do vetor. Não foi isso que eu queria. Eu queria mostrar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas o i aqui começa do 0. Então, basta eu vir aqui, ó, mais um. Vou dar um barra N aqui, ó, para ele criar uma separaçãozinha. Ó. Agora ele vai ficar exatamente igual. Ó. Mais um. Então, primeiro, ele continua pegando do índice 0, mas na hora de mostrar é 0 mais 1. Do índice 1, mas na hora de mostrar é 1 mais 1. Do índice 2, mas na hora de mostrar é 2 mais 1. Índice 3, mas na hora de mostrar é 3 mais 1. Índice 4, na hora de mostrar é 4 mais 1, que é o último elemento aqui. Então, eu substituo todas essas linhas aqui, ó, por essa estrutura de repetição. Tá? Eu não preciso mais fazer dessa forma. Eu posso pegar assim. Tá? Posso pegar assim e manipular o meu vetor dessa forma aqui. Uma leitura, aqui eu não fiz leitura, né? Aqui eu fiz atribuição. Isso aqui foi uma atribuição. Opa! Isso aqui foi uma atribuição direto. Fiz para evitar ficar digitando, mesma coisa. Uma leitura de um vetor, eu posso fazer também a mesma coisa. Posso também usar um for. Também não há problema nenhum em usar o for. Tá? Como é que eu faço para usar o for? O for, posso usar um int 1, int i, recebendo 0, i menor que 5, i mais. Abri, fechei, tá lá. Então eu vou digitar, caiu o negócio aqui no meu ouvido. Vou digitar, então scanf, %d, opa, faltou %d, e comercial, não muda, vet 1, índice i. Só que aqui eu não vou fazer a atribuição do jeito que eu fiz nesse caso aqui. Eu vou ler os valores dele. Vou ler cada um valor desse. Tá? Essa é a diferença. Então, vou botar aqui, ó, 3, 2, 1, 5, 4, beleza. Só vou melhorar um pouquinho isso aqui para mandar mensagem para o usuário, né? Então, digite o %d
primeiro valor. I mais 1. Ponto e vírgula. Ah, professor, pô, já que eu tenho que colocar I mais 1 aqui, eu não posso começar de 1 e terminar em 6? Não, não pode. Porque se eu começar de 1 e terminar em 6, ele vai armazenar o primeiro valor no índice 1, ele vai armazenar o primeiro valor no índice 1, vou botar um valor qualquer aqui, 4, o segundo valor no índice 2, vou botar 5, sei lá, 9, o terceiro valor no índice 3, vou digitar 1, o quarto valor no índice 4, vou botar 8, e o quinto valor, ele vai botar onde? Ele não tem mais espaço aqui para colocar. Ele vai dar um overflow. Ou seja, ele vai dar um estouro de memória. Em alguns casos, no caso do C, ele não dá exatamente isso não, mas ele pode fazer pior do que o overflow. O overflow, ele te dá um erro em termos de compilação, em termos de execução. Ele interrompe a sua execução de fato. Aqui, ele pode fazer um dano maior. Ele pode escrever em cima de um endereço de memória que você está utilizando por outra variável. E aí, meu irmão, dá uma vascainada só. É a pior coisa que tem. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, não é 5. Tá? O primeiro valor é 0, segundo aqui, terceiro aqui, quarto aqui, quinto aqui. Tá? Não pode fazer isso. A menos que você esteja trabalhando com uma linguagem, por exemplo, Pascal, o primeiro índice do Pascal é 1. Ele não começa em 0. Mas se você estiver trabalhando com C, PHP, Java, Python, é tudo 0. O primeiro índice é o 0. Agora sim, ó. Foi. Então, digite o primeiro valor. Botei muito pertinho aqui, mas não tem problema. Vou botar o primeiro valor 2. Ele ficou grudadinho ali, ó. 6, 1, 9 e 3. Então, ele escreveu, ó, o primeiro é o 2, o segundo é o 6, o terceiro é o 1, o quarto é o 9 e o quinto é o 3. Deixa eu soltar o espacinho aqui para não ficar agarrado assim, né? Tá? E aí ele colocou certinho. Vou botar um ponto e vírgula aqui, dois pontos aqui também. Pessoal, entendido? Até aqui? Por que eu uso vetor? Eu uso vetor quando eu quero armazenar vários valores. Eu estou armazenando 5 valores e declarei apenas uma variável. Se eu não estivesse usando vetor, eu tinha que declarar 5 variáveis, V1, V2, V3, V4, V5. V1, V2, V3, V4, V5, não poderia estar usando uma estrutura de repetição. Imprimindo V1, V2, V3, V4, V5, não podia estar usando uma estrutura de repetição. E se eu estivesse usando 5? Se eu estivesse usando 100, aí, velho, se eu quiser usar 10, eu teria que alterar aqui, né? 10 e 10. Depois a gente vai criar uma constante para colocar isso aqui. Constante, a gente pode definir uma constante através de uma diretiva chamada define max 5. Então, max 5. Ó, primeiro valor 2, 5, 4, 3, 1. 1 e 5. E eu posso usar max aqui, ó. E aqui. Qual a vantagem de eu utilizar constante nesse caso? Se passar, eu vou pedir um exercício para vocês, por exemplo, armazene a nota da turma inteira, aí a turma tem 25 alunos, e calcule a média, por exemplo. Aí você tem que botar 25, 25, 25, aonde que tiver. Max
Se você fizer assim, ó, não vou botar 25, vou botar 8, né? Para a gente poder não... Então, beleza, só alterei ali, ó. Primeiro valor, 4, segundo, 3, 7, 5, 6, 9, 0 e 1. Beleza. Está do primeiro ao oitavo número. Fechou. Tá? Então, quando eu uso constante, ele dá essas vantagens aqui para mim. Para usar uma constante, é só a gente usar o define. Tem uma outra forma aqui, mas eu gosto mais dessa, eu acho mais limpa. Essa forma aqui do define. Eu defino uma macro aqui, uma variável max. Ela não é recebe, né? Não é recebe. Tem uma forma de declarar que é recebe 8. Né? Aqui dá erro, inclusive, porque a sintaxe não é essa. É max vale 8, de fato. Ah, não são 8, são 3. Beleza, são 3. Então agora 4, 2, 7. Acabou, são 3 valores só. Tá show? Pessoal, eu acho que eu vou dar uma parada por aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente conversar um pouco aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma ponderação? Eu vou passar uns exercícios para vocês começarem a brincar aí com vetores. E na quarta-feira que vem, a gente resolve esses exercícios. Não vou passar 20 exercícios, porque eu acho também que não dá certo. Não adianta querer passar 30 exercícios. O cara olha a lista com 30 exercícios, não faz um. Mas se ele olhar a lista com 3, 4, 5 exercícios, ele faz os 5. Então eu prefiro que você faça 5 do que em 30 você não faz nenhum. Então eu vou passar aí com uns 4, 5 exercícios usando vetor e vou passar também nessa lista, não só vetor, mas eu vou dar uma misturada com passagem de parâmetro por valor e por referência. Então vai ter uns 2 ou 3 exercícios de passagem de parâmetro ou uns 2 ou 3 exercícios usando vetor. Tá? E aí a gente resolve isso aí na quarta-feira que vem. Beleza? Como é que está o horário de vocês? Para quem der analisar... beleza, Samir. Deixa eu copiar aqui que eu vou colocar lá também. Posso colocar lá? Então, beleza. Eu coloco lá no chat, no Moodle também. Esse endereço aqui, ó. Tá? Professor, o horário em relação ao quê? Hoje? Não, a da semana passada. Eu queria de repente marcar um horário aí com vocês para a gente repor. Ah, tá. Ou se não der para combinar hoje, não sei se a turma toda está aí, a gente combina num outro momento. Tá? Se vocês preferirem, a gente combina num outro momento aí. Não há problema nenhum. A gente tem aula em todos os dias, praticamente. Na verdade, todos os dias mesmo. Tá. Tinha que ver, tipo, qual dia que não tem aula pra ver se o professor vai ter horário. Eu de repente eu vou conversar com os professores, aí depois a gente conversa. O dia mais tranquilo que a gente tem é na quinta, porque a professora não dá aula assim, em chamada, e a aula dela começa às 6 horas e termina às 7. Aí, ó. Na minha opinião, o dia mais tranquilo pra gente é quinta, né? Tá, Tem que ver com os outros, se eles vão ter disponibilidade, o senhor também. tá. Eu vou ver quem é a professora, vou conversar com ela, porque eu É não a posso. professora Cibele, Sibeli, tá. de banco de dados. Não, beleza. Depois a gente conversa aí. Não tem problema não. Pessoal, alguma pergunta hoje aí sobre o conteúdo? Vocês conseguiram entender? Vocês já tinham visto isso em algum lugar? Estão vendo pela primeira vez? Tá tranquilo, professor, pra mim. Pra mim tá tranquilo também. Pra mim também. Show? Então, beleza, beleza. Beleza mesmo. O link da turma, qual o link da turma? É o link de grupo de WhatsApp, é isso? Que link é esse? Ah, tá. Tá, então eu tô... Pessoal, então tá bom. Então eu vou encerrar aqui, eu vou parar a gravação.